a formação do Estado brasileiro. E quando a gente fala em formação do Estado brasileiro, a gente exclui o período colonial, porque no período colonial o Brasil não tinha um Estado. O que é o Estado? O Estado é aquele corpo jurídico que, que administra o país, né? Ou seja, você pode ter uma nação que não tenha Estado, né? Por quê? Porque ele não tem, né, o seu corpo jurídico, né, o seu corpo administrativo. O governo é uma parte do Estado, né? Quando se fala de Estado, né, é bom lembrar coisas, né, que acontecem atualmente para que vocês tenham essa dimensão de o que é Estado, do que é governo. E para falar do governo, a gente tem que falar do governo atual, né? Eu acho que a maioria deve estar vendo o jornal em casa, deve estar vendo aquela questão da problemática do presidente Bolsonaro com o ministro Moro, onde o Moro reclama do Bolsonaro tentar interferir na Polícia Federal. Aí tem gente que fala assim, mas o Bolsonaro não é o chefe de tudo, ele não é o maior líder, né? Não é o maior, não tem o maior poder do executivo. Exatamente, no executivo. E a Polícia Federal é uma polícia de Estado, né? Ela serve o Estado brasileiro, não o governo. Ou seja, né, quem está no governo não pode mandar e desmandar na Polícia Federal. Por quê? Porque ele mesmo sendo governante, ele é investigado pela polícia. Então, a polícia não é de nenhum dos poderes, ela é de Estado, não de governo. E aí o Estado ele se organiza com três poderes, né? Que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial, onde nenhum tem que ser mais poderoso do que o outro. Então, os poderes eles têm que ser equivalentes e harmônicos, né? Onde o poder legislativo tem a função de legislar, ou seja, criar as leis, o poder judiciário ele protege essas leis, ele faz com que essas leis sejam cumpridas, e o poder executivo executa as leis, ele que põe em prática a lei. Então, por isso que quando alguém toma posse no poder executivo, ele tem que jurar a Constituição. Por quê? Porque ele vai ser escravo da Constituição, ele vai seguir a Constituição. Nós tivemos até o fato lamentável que o Bolsonaro falou que ele era a Constituição, né? De forma alguma, ele é um escravo da Constituição, ele está submetido à Constituição, ele não é a Constituição. Quem disse isso foi o rei Luís, rei Luís XIV da França, quando ele disse o Estado sou eu, ele não falou a Constituição sou eu, mas ele foi mais longe, ele falou o Estado sou eu, né? É um tipo, quem manda aqui sou eu, né? Mas naquela época era um rei absolutista, e realmente o rei absolutista, ele era o Estado, ele mandava em tudo, né? O que aconteceu aqui no Brasil também durante o primeiro reinado, onde o rei Dom Pedro tinha poderes ilimitados, mas ele não tinha poder limitado porque ele era o Estado, mas sim porque ele criou uma tramóia para ele ter poderes ilimitados, que foi a criação do quarto poder, que foi é, o quarto poder, que foi o poder moderador, né? Já estava fugindo da memória. O poder moderador, que era um poder que discutia, que resolvia as questões entre os outros poderes, mas que na verdade eliminava os outros poderes. Foi uma forma que Dom Pedro conseguiu ter poder absoluto sem, né, sem tirar aquela fachada liberal do seu governo. Ou seja, Dom Pedro se portou como um déspota esclarecido. Ele fazia de conta que era liberal, mas não era. Ele fazia de conta que tinha os três poderes ali, harmônicos e tudo mais, mas não tinha, porque o quarto poder, o poder moderador, ia ali e fazia com que os outros poderes ficassem anulados. Então, isso foi uma introdução só para você entender o que é Estado, o que é governo, como que o Estado se organiza, né? O que é a diferença de nação para Estado, né? A nação vem antes do Estado, né? O grupo nacional ele se organiza e formam-se um Estado. Por exemplo, a Itália não era um Estado até o século XIX. A Itália se organizou enquanto
enquanto Estado muito tardiamente. Era um conjunto de nações fragmentadas que depois se reuniu para formar o Estado e formar esse país que a gente conhece como Itália. Até então era uma série de reinos fragmentados. Não existia. E aí formou-se o Estado italiano, mas continuavam as nações fragmentadas, né? E aí, né, tem até a frase de um líder, né, da unificação da Itália, que ele fala assim: formamos a Itália, falta fazer o italiano, né? Então, em algum momento, a nação pode vir antes do Estado. Por exemplo, uma nação está reivindicando a formação do seu Estado nacional, do seu território. Por exemplo, lá na Alemanha, da Catalunha. A Catalunha é uma nação que quer ter o seu Estado. Então, se formasse o Estado catalão, então a nação veio antes do Estado. Né? Um exemplo que o Estado veio antes é da Itália, onde formou-se o Estado italiano, mas existiam várias nações que aí tem que formar a nação italiana. E aí você tem que usar símbolos, né, para fazer com que as pessoas se sintam representadas por esse Estado e façam com que esse Estado seja sua nação. E aí vem esses símbolos nacionais, que é a bandeira, que é o hino, né, que são usados para criar essa unidade nacional, para criar esse sentimento. Né? A nação é algo inventado. Ninguém nasce com a nação no sangue. Né? As pessoas, é cultural isso aí. A pessoa vai passar a acreditar que ela pertence àquele grupo e aí como que ela se sente isso? É um sentimento. Né? Ela passa a falar assim: nossa, eu falo a mesma língua que você, eu tenho os mesmos costumes que você, eu gosto das mesmas comidas, né? Os nossos traços são parecidos, então eu pertenço a essa nação aqui. Então, a nação, o nacionalismo é algo construído, né? E o Estado é algo jurídico. Então, Estado é jurídico, está relacionado ao direito, e a nação está relacionado à cultura, ao sentimento, aquele sentimento de pertencimento a determinada nação. E o Estado brasileiro ele vai começar em 1822. Por quê? É em 1822 que nós temos a independência do Brasil. E esse período de 1822 a 1840 a gente vai chamar de formação do Estado brasileiro. Né? O primeiro governo de Dom Pedro I e os governos que vão vir depois, que são as regências, porque Dom Pedro foi embora e deixou o filho de 5 anos para tomar conta do país, né? Ele não vai tomar posse com 5 anos. Então, nós vamos ter os regentes até que o príncipe, né, chegue à maioridade. Esse período a gente chama de formação do Estado brasileiro, que o Estado está se formando. E aí, de 40 a 1889, que é o segundo reinado, a gente vai chamar de consolidação do Estado brasileiro, porque aí o Estado brasileiro realmente vai estar consolidado, não vai ter tantas brigas, tantas disputas, né? Uma frase que caracteriza o primeiro reinado é a palavra, aliás, é conturbado. É um período conturbado. Já de 1840 para frente, já vai ser um período mais tranquilo, até mesmo pela habilidade que Dom Pedro II teve para governar o país. Formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e a ação do Estado. A construção do Império do Brasil foi feita em um contexto bastante conturbado, é o que eu acabei de citar, né? Se você está com a sua apostila, anota aí. Palavra que resume esse período de 1822 a 1840. Conturbado. Por que conturbado? Pela falta de habilidade de Dom Pedro em se relacionar com as elites agrárias e com a coisa. De um lado, ele tinha as elites agrárias daqui do Brasil pressionando ele. De outro lado, ele tinha as cortes portuguesas pressionando ele também. Então, ele tinha pressão de todos os lados. E ele queria governar de forma ilimitada. Tanto é que a primeira Constituição, a conhecida Constituição da Mandioca, ele vai dissolvê-la, ele vai dissolver o parlamento e vai impor uma outra Constituição que ele já tinha debaixo do braço, né, onde ele vai colocar o poder moderador para que ele tenha poder ilimitado. E essa Constituição da Mandioca é exatamente
recebe esse nome exatamente por quê? Porque era caracterizada por dar muito poder para a elite agrária. E, lógico, Dom Pedro não gostou nada disso. Então, foi o primeiro fator que já levou a ser conturbado. A Constituição da Mandioca ela é de 1824, a independência é 1822. A primeira Constituição ela fica pronta em 1824 e, lógico, a da Mandioca ela não entra em vigor e ela já é substituída pela outra que não tem um nome específico, é apenas Constituição de 1824, que vai dar muitos poderes para Dom Pedro e, lógico, vai criar esse clima conturbado no país. Clima conturbado esse que vai levar Dom Pedro até a abdicar do seu trono e ir para Portugal de novo, até mesmo por dois fatores. Fator interno, que essa pressão que ele sofre aqui, e fator externo, que é a disputa do trono português. Ele vai disputar o trono português e vai conseguir o trono português para sua filha Maria. E vai morrer lá por Portugal mesmo. E vai deixar aqui o seu filho, né, como sucessor do trono. O cenário político era desfavorável. O imperador Dom Pedro I envolveu-se em uma série de atritos com a elite agrária, grifa isso aí, elite agrária, perdendo aliados. Esse quadro dificultou sua sustentação política. Dentre os atritos do imperador com as elites, ressaltava-se uma discussão em torno do fechamento da Assembleia Constituinte e o cancelamento da Constituição da Mandioca. Então, Dom Pedro, ele vai tendo essa conturbação com essa elite agrária, e lembrando, a elite agrária vai mandar no Brasil durante todo o período imperial, e depois, quando o Brasil proclamar a República, é essa elite que vai tomar o poder de fato, né? Que os primeiros presidentes do Brasil, teve lá os dois primeiros militares, que foi Marechal Deodoro da Fonseca e depois Marechal Floriano Peixoto, num curto período, né, um mandato só, que foi a República da Espada, e aí depois a gente tem uma série de governantes, de presidentes ligados ao setor rural, à cafeicultura. Então, você percebe o quanto o setor rural domina o país e domina até hoje. Né? Hoje a bancada rural ela é uma das mais fortes, tem bancada da bala, tem bancada dos evangélicos, mas a bancada ruralista é uma das mais fortes que tem e é uma das que sustenta o atual governo no poder. Então, Dom Pedro bate de frente, né, com essa camada da sociedade, né, que tem o poder econômico. É esse grupo que tem o poder econômico no país. Dom Pedro I considerava que a Constituição limitaria seus poderes, da mandioca lá, né? E uma segunda Constituição elaborou com o intuito de aumentar seus poderes em relação ao Legislativo e o Judiciário. E ortogou em 1824. Né? Por isso que a gente chama de Constituição de 1824. E uma diferença, uma Constituição, quando ela é elaborada pela Assembleia Constituinte, ela é promulgada. E quando ela é imposta pelo Poder Executivo, a gente fala que ela foi outorgada. Então, a Constituição de 24, ela é outorgada, né? E a Constituição da Mandioca seria promulgada. Porém, Dom Pedro dissolveu essa Constituição e a Assembleia Constituinte que a elaborou, né, julgando que ele tinha poderes muito limitados. E a gente sabe como ele conquistou esses poderes ilimitados, foi através do poder moderador. Na Constituição de 24 foi criado o poder moderador. Grifa aí na sua apostila essa palavra, moderador, ou essa frase, poder moderador, que é o quarto poder. Risca lá, fala, quarto poder. Né? Hoje, a gente fala que quarto poder é o poder de imprensa, né? Que se relaciona realmente com os três poderes, que tem o poder executivo, legislativo e judiciário, e o poder da imprensa, que influencia muito nas atitudes governamentais. Quem está por dentro das informações da gravação da última reunião ministerial, percebe lá o ministro do Meio Ambiente falando, vamos aproveitar
tocar a boiada, passar a boiada, enquanto a imprensa está focada aí no problema da Covid-19. Então, olha só, tá vendo como que essa relação entre poderes envolve também um outro poder, que é o poder de imprensa? Né? A imprensa tem esse poder, não é um poder de Estado, mas é um poder que é exercido, que influencia, né? Quando as questões vão para a imprensa, há uma pressão de imprensa, então aí há uma pressão popular, né? E agora nós temos aí mais poder também, que é o poder ali das redes sociais, né? Que não é de imprensa. E mais o problema das redes sociais é que você tem mais fake news do que notícias verdadeiras. Então, né, aquilo que chega a você através da imprensa tem um filtro, né? A pessoa é um profissional que está ali da imprensa e tem que zelar, né, pelo seu diploma. A pessoa que produz um fake news, ela não está nem aí. Ela produz por produzir, não está nem aí, né? Até que isso seja criminalizado, a gente vai ficar recebendo inúmeras fake news. Então, por isso que a fake news, ela não consegue, a fake news não, o poder, né, das redes sociais, ela não consegue ser ainda maior, porque se ela fosse mais confiável, ela teria ainda um poder maior sobre os governantes. Então, essa relação de poderes, e ela sempre existiu, ela sempre vai existir, desde lá dos mais antigos, dos reis, até hoje, com a internet, com o mundo globalizado, essa relação de essa disputa de poder permanece. No caso lá, o poder de imprensa era muito fraco, né? Lógico, né? Muitas poucas pessoas sabiam ler. A imprensa que tinha era a imprensa escrita, né? Então tinha pouca circulação de jornais. Então o quarto poder era esse poder que Dom Pedro criou para ele mesmo, que foi o poder moderador. Então, as elites criticaram a instauração desse quarto poder, pois acreditavam ser um instrumento autoritário e repressivo de Dom Pedro I. E era de fato, né? Dom Pedro comandava os outros poderes a partir desse poder moderador. O sistema eleitoral estabelecido era censitário. Quem está ligando o microfone aí, desliga. Era censitário. O que é censitário? Lembra de censo, lembra de pesquisa, ou seja, tinha que se pesquisar a vida da pessoa, se a pessoa tinha renda. Se a pessoa não tinha renda, ela não tinha direito de votar. Era determinada renda para ela poder votar e era uma determinada renda para ela poder ser candidata. Então, se a pessoa era muito pobre, ela não podia votar e nem ser candidata. Se a pessoa era mais ou menos, ela podia votar. E para ser candidata, ela tinha que ser muito rica. Então, a eleição era censitária, ou seja, né, dependia da renda que você tinha. Né? Então, como está escrito aí no slide, era hierarquizado por renda. Quem possuísse maior renda teria maior participação política, podendo votar e se candidatar ao legislativo. E quem não tinha renda nenhuma não podia nem votar, nem se candidatar. Os setores mais populares tiveram sua participação política limitada. O povão, né? Em relação à Igreja Católica, a Constituição estabeleceu seu regime de padroado, por meio do qual o Estado influenciava na atuação da Igreja e o imperador tinha poder de veto sobre as decisões do Papa. Então, olha só a que ponto chegou a Constituição de mandar dentro da Igreja, que é uma entidade privada, mas que era uma igreja de Estado, ou seja, a igreja era a religião católica era a religião oficial do Estado brasileiro. Hoje não é mais. O Estado ele é fugiu a palavra agora. Fugiu a palavra agora. O Estado ele é laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial. Laico não é não religioso, ele não tem uma religião oficial. Dá oportunidade para que qualquer um possa professar a sua religião, né? Por isso que o Estado é laico. Porém, lá não, né? O Estado influenciava dentro da própria igreja as decisões do Papa era questionar. Por exemplo, vai escolher um novo bispo para Cuiabá, né? Se Dom Pedro não quisesse aquele bispo, ele interferia na igreja. E uma série de questões conturbadas fizeram com que a igreja fosse contra, né, Dom Pedro II, né? Teve questões
da maçonaria. Dom Pedro era maçom, a igreja condenava a maçonaria. Hoje já não condena mais como antigamente, mas a igreja condenava a maçonaria. Dom Pedro, né, era a favor da maçonaria, então fez com que a igreja rivalizasse com Dom Pedro II. Mas isso aí é uma questão lá para o segundo reinado. O quadro econômico também era bastante grave. Durante as negociações de reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra foi favorecida pela renovação dos tratados de 1810, assinados durante o período joanino, ou seja, no período de Dom João, pai de Dom Pedro, que não foi imperador do Brasil, foi o príncipe regente, já que a rainha era sua mãe, Maria, que era louca. Por isso que quem governava era o Dom João, né, que era o príncipe regente. Então, cedendo às pressões inglesas, Dom Pedro I também se comprometeu a extinguir o tráfico negreiro. Lógico que isso foi a conta-gotas, né? Dom Pedro, o Império Brasileiro, foi diminuindo o tráfico negreiro aos poucos. Só no final do Império que vai acabar com a escravidão. O tráfico negreiro vai diminuindo, acaba-se o tráfico negreiro por imposição da Inglaterra, pelas leis de Bill Arbany, que proibia o tráfico negreiro, mas aí acaba o tráfico negreiro entre os países e inicia um tráfico interno. Então, a escravidão, nós vamos ter a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né, que são leis paliativas até chegar à abolição da escravidão somente lá no final do Império. Né? Então, e por que pressões inglesas? Porque a Inglaterra era a potência desse período. E aí nós vamos ter esse favorecimento da Inglaterra, porque o Brasil teve, né, pela independência, que pagar uma indenização a Portugal, e essa indenização foi paga com o empréstimo da Inglaterra. Então, aí no início do Estado brasileiro, o Estado brasileiro já nasce endividado. A agricultura vivia um período de crise, com o declínio das lavouras tradicionais, que são, né, as lavouras, né, de produtos como mandioca, milho. Ainda não tinha tido aquele boom da cafeicultura. A produção de alimentos declinou devido à expansão da lavoura cafeeira, né? Então, uma coisa é alimento, outra coisa é café, né? Então, até hoje acontece isso. A gente fala assim, pô, Mato Grosso, por exemplo, é o celeiro do mundo. Mas se você tiver Mato Grosso é um produtor de alimento? Não. Mato Grosso ele é produtor, né, de soja, que é uma commodity agrícola, mas alimento em si para a população não é. O Mato Grosso é um importador de alimento. Então, isso acontecia aqui também. Complica a vida dos mais pobres, porque produzia praticamente só café. Produzindo só café, começa a faltar alimento, né? Então, por exemplo, nas regiões de mineração, faltava alimento também. Muita gente passava fome, o cara estava rico, milionário, vamos supor assim, com muito ouro lá passando fome, porque não tinha comida, não havia produção de alimento. Então, a agricultura mais tradicional que produz alimentos, né, variados, vários produtos, né? E essa produção plantation, que é a produção voltada para a exportação, ela produz um produto só e acaba faltando alimento no país. Foi o que aconteceu com a agricultura, a produção da cafeicultura, que era para o mercado externo. E era tão importante a cafeicultura que até no símbolo da bandeira imperial nós temos lá duas ramas de café, né? Tão importante era a produção de café e tão importante era esse grupo dos fazendeiros, dos cafeicultores, que tinham grande poder sobre a nação durante todo o período imperial, e é eles que vão acabar derrubando o Império, né, com a proclamação da República, e são eles também que fizeram com que fizesse a manutenção da escravidão até o final do Império, né? Um ano depois da abolição da escravidão, que vai cair o Império.
A saída, então, né, diante da situação, a arrecadação de impostos não era suficiente para garantir os gastos do Estado, que eram enormes devido aos conflitos ligados à consolidação da independência, a saída foi empréstimos externos. Então, isso é a resposta para que o Brasil já nasça, né, o Estado brasileiro, enquanto Estado, né, como a gente conhece, em 1822, ele já nasça endividado. Então, o Brasil já nasceu com a corda no pescoço, endividado até o pescoço.